Ele é médico, cirurgião, professor de medicina do SEUMA, trabalha no Hospital Municipal de Djalma Marques, foi diretor no Socorrão 1 e o nosso entrevistado de hoje é Érico Cantanhede, que atualmente preside a Associação dos Médicos dos Socorrões. Doutor Érico, seja bem-vindo ao nosso programa. E eu gostaria já de começar o nosso bate-papo lhe perguntando, com tanta experiência na saúde pública maranhense, como é para você vivenciar essa saúde? Bem, a saúde pública maranhense está na UTI, assim como a saúde pública do Brasil como um todo. Não só a saúde pública, mas também a saúde privada, né? Então, na verdade, a angústia, ela aflora em todos os profissionais da área de saúde, porque muitas vezes você se depara por situações em que você tem que fazer algo por aquele paciente e a estrutura que você está trabalhando não permite que esse algo seja feito. Então, para qualquer um que lida com a vida humana, que se depara com essa realidade triste diária, tá, realmente se torna muito angustiante e muito decepcionante também. E quais são os maiores problemas que vocês, profissionais, enfrentam trabalhando justamente com essa saúde pública? Bem, os problemas são vários, né? Desde a falta de insumos básicos. Então, o que são os insumos? Medicamentos, materiais que poderiam fazer a diferença no atendimento desses pacientes de urgência e emergência. Para você ter uma ideia, Socorrão 1, Socorrão 2, que são a porta de referência dos hospitais de urgência e emergência do Estado, eles praticamente vivem com as salas de cirurgias o tempo todo superlotadas. Então, no Socorrão você tem 4 salas, 5 salas funcionantes, então a maioria das vezes está ocupada por você não conseguir tirar esse paciente e colocar numa UTI, por exemplo. Então, um dos principais problemas da atualidade realmente é a falta de materiais, falta de medicamentos para exercermos uma medicina digna de qualidade para a população. Agora, já que você tocou no ponto Socorrões, em 2013 você foi diretor do Socorrão 1, passou cerca de 6 meses somente. O que você acha que mudou daquela época em que você esteve à frente do hospital para hoje? Bem, Jessé, na verdade, nós somos indicados por uma condição técnica de assumir a direção do Socorrão. Nós passamos 3 meses, basicamente, apagando incêndios de gestões anteriores. Então, nós tivemos praticamente só 3 meses para tentar fazer algo. E quando você se depara numa situação em que o hospital totalmente sucateado, né, para você ter uma ideia, o Socorrão 1, ele tem mais de 30 anos de fundação. Então, a estrutura física do hospital não comporta a quantidade de atendimentos que são realizados. Então, em vista disso, nós pedimos várias vezes apoio, pedimos socorro à CEMUS, ao prefeito, para tentar nos livrarmos, nos ajudarmos nessas situações críticas que o Socorrão passava. Então, realmente, pouca coisa do que nós esperávamos que fizéssemos foi feita em consequência disso. Agora, a equipe que está lá, e principalmente tem um profissional muito sério, muito competente, que é o doutor Ademar Bandeira, tá? Ele faz realmente como nós fazemos de tudo para tentar mudar essa realidade. Não maqueia o hospital como a gente vê nas propagandas, tá? E tenta realmente fazer o melhor possível, assim como nós também tentamos. Mas realmente é muito complicado você lidar em condições que você não tem dinheiro, não tem orçamento, tá? Para poder mudar essa realidade. Érico, na época que você entregou a direção do Socorrão, você inclusive publicou uma longa carta no Facebook, onde você explicava os motivos da sua saída. Você acha que as pessoas entenderam realmente a sua saída? Alguns até te criticaram por isso, disseram que você não tinha conseguido executar o trabalho. Finalmente, por que você saiu mesmo? Bem, na verdade, nós não saímos porque nós pedimos para sair, nós somos exonerados pelo prefeito, tá? Então, talvez porque nós não compactuamos muito com a ideologia vigente da CEMUS, da atual secretária de saúde, a doutora Elana Arliba. Então, ela começou a fazer muitas coisas que iam de encontro à perspectiva técnica de nós como diretor. Ou seja, em resumo, não deu para trabalhar, certo? Porque ela tinha uma visão da saúde e nós tínhamos outra. E pelo fato de nós não termos, graças a Deus, nenhum apadrinhamento político com ninguém, como eu sempre digo, nossa condição é uma condição técnica, realmente ficou inviável a situação e o prefeito foi obrigado a exonerar a equipe. Agora, Érico,
Vocês não se sentem incapazes, enquanto profissionais, quando vocês olham que vocês não têm as condições necessárias para oferecer o mínimo que possa para a população? Como eu falei, é frustrante, né? Você está com a maior das boas intenções, né? E tentar realizar o máximo de si com a sua equipe, né? E você não conseguir. É frustrante para qualquer um, independente de estar num cargo de chefia, no cargo de coordenação, no cargo de direção, se torna angustiante, de fato. Agora, como é que um médico faz para que essa angústia não tome conta dele? E, na verdade, a medicina é um dom, então ser médico é um dom. Você ser instrumento de Deus, tá, para poder executar as tarefas, você tem uma fortaleza espiritual muito grande ao seu redor. As pessoas que têm que estar com você também têm que ter uma certa sintonia para que as coisas deem certo no mínimo possível. Então, na verdade, a frustração existe porque a frustração é inerente das imperfeições humanas. Nós estamos aqui nesse plano para tentar realmente dar o nosso melhor. Existe a frustração, mas não pode ter um sentimento de culpa, de fracasso. Certo? Porque, na verdade, o médico, independente da situação que ele esteja, até num cargo de chefia, de direção, ele tem que ser considerado um instrumento de Deus para tentar realizar o melhor possível. Érico, agora você é presidente da Associação dos Médicos dos Socorrões. Tem uma curiosidade. Você criou essa associação porque o Conselho Regional de Medicina e o sindicato não estão tão ágeis como deveriam? Bem, na verdade, o sonho de criação da Associação dos Médicos dos Socorrões, ela tramita mais ou menos há uns 6 anos, né, quando nós nos reunimos a primeira vez, justamente quando quiseram tirar umas gratificações dos médicos do hospital. E aí, graças a Deus, nós sempre fomos a liderança dentro da medicina do Maranhão, né? A gente tem esse perfil, né? Então, de fato, os médicos estavam achando que o CRM e o sindicato, principalmente o sindicato, estava deixando a desejar. Então, foi amadurecendo a ideia de criar a associação. Há 2 anos e meio nós demos entrada realmente em toda a parte burocrática para criar a associação. Ela está mais ou menos 1 ano e 8 meses já atuando. E ela representa basicamente o AFAM, a necessidade dos médicos, dos socorrões, tanto o Socorrão 1 quanto o Socorrão 2, e até dos médicos do município, de unidades mistas, de socorrinhos, de ser uma voz ativa dentro da sociedade na reivindicação médica, dos problemas que afetam o médico dentro da sociedade. Então, em face disso, a gente resolveu criar, e graças a Deus, acho que é uma das missões que nós estamos tendo nesse mundo, que eu falei de missões ainda há pouco, de tentar fazer o melhor pela nossa classe. E ganhando a nossa classe, a sociedade também tem seu lucro. E a gente continua falando sobre a saúde pública aqui do município. E uma das coisas que foi feito pela Prefeitura Municipal foi transferir alguns pacientes dos Socorrões 1 e 2 para a Santa Casa. Agora acontece que o gestor da Santa Casa, que é o médico Abdon Murá, foi para as redes sociais e disse que a Santa Casa não tem a mínima condição de atender os que estão lá. Doutor Érico, como é que você avalia isso? Como fica o paciente agora nesse jogo de empurra-empurra? Bem, Jacene, o que nós estamos sabendo é que existe um acordo, né, um acordo que envolve um acordo financeiro da Santa Casa com os socorrões, para que os pacientes com pós-operatório imediato, pacientes estáveis, os pacientes vasculares, cardiopáticos que estejam estáveis, sejam alocados na Santa Casa. Agora, a questão que o Dr. Abdon Murá pediu realmente a doação de alimentos, é porque nós sabemos que a tabela do SUS está 14 anos sem reajuste. Então, 14 anos sem reajuste, você tem uma ideia. Foram desativados 24 mil leitos hospitalares nos últimos 5 anos. E o investimento na saúde caiu nos últimos 13 anos, que coincide com o governo do PT, 47 bilhões de reais. Então, na verdade, os hospitais não têm estrutura devido justamente a essa baixa de investimentos na saúde. Voltando para a questão da Santa Casa, pelo fato dela estar passando por necessidades, eu acredito que essa campanha que ele fez é viável, até porque ela atende um contingente expressivo da população ludovicense e até de todo o estado, e eu espero que essa situação seja revertida a contento. Érico, a gente está falando muito da saúde do município. E você também tem uma grande experiência na saúde do estado. Conta para a gente um pouco de como está essa situação. Bem, na verdade, o governador Flávio Dino, ele pegou alguns hospitais em construção da gestão passada, conseguiu terminar alguns, está terminando outros através de licitação e está tentando montar os serviços. O problema é que, vamos citar
por base, o Hospital de Pinheiro. O Hospital de Pinheiro tinha um serviço de neurocirurgia funcionando. Então, eles desativaram o serviço de neurocirurgia, que aquele Hospital de Pinheiro ele é responsável por 37 municípios daquela região. Então, por que desativar um hospital, um serviço que é referência para 37 municípios, os pacientes que chegam com traumatismo crânioencefálico, trauma raquimedular, pacientes com AVC. Então, você se questiona até que ponto, realmente, alguns desses hospitais estão funcionando. Porque as ambulancioterapias, que é um termo que nós usamos na medicina, de colocar o paciente dentro da ambulância e jogar a própria sorte nas BRs, até chegar nos socorrões, ela não diminuiu. Principalmente de locais tipo Chapadinha, continua, todo dia a ambulância está na porta do Socorrão 1. Pacientes com TCE chegam no Socorrão 1 também a contento, ou seja, as ambulâncias terapias não diminuíram. Tendo em vista que os dados estatísticos do Socorrão 1 e Socorrão 2 mostram isso. Então, o que está acontecendo? Aí eu pergunto, o que está acontecendo? Por que os hospitais não estão funcionando a contento para evitar que esses pacientes continuem a chegar aqui em São Luís? Então quer dizer que no estado não está essas mil maravilhas na saúde como estão passando nas propagandas? É aquela máxima, poderia estar melhor se estivesse funcionando a contento. Então, se não está funcionando a contento, as ambulancioterapias continuam a chegar, desaguar nos socorrões. O que você acha que tem que ser feito para que, pelo menos, acabar, eu acho difícil, mas que pelo menos amenize a situação? Bem, primeiro seria a questão dos insumos, não poderia faltar insumos básicos, mínimos possíveis. Segundo, a questão do contrato dos médicos deveria ser substituído por concurso para a área médica, com progressão de carreira, ou seja, o médico ele poderia começar no interior com o salário da FENAM, que é padronizado, que hoje em dia está em torno de 11 mil, 12 mil reais por 40 horas semanais, ou seja, fixar a residência desse médico naquela região, para poder, ele, assim como os juízes e promotores, ir progredindo até chegar na capital. E isso foi, inclusive, anunciado pelo Flávio Dino, pelo atual governador, numa reunião do CRM, onde tinham mais de 60 médicos, e isso não foi cumprido por ele ainda. Então, eu pediria até, na pauta, essa necessidade dessa promessa de campanha dele, que fala justamente a questão do concurso público para a área de saúde, para os médicos, para eles justamente acabar com essas firmas que são prestadores de serviço, que atrasa o pagamento desses médicos e que esses médicos fossem fixados através de concursos que poderiam ser do interior e também na capital. Antes de fazermos as perguntas dos Face Friends, eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria de saber como é o contrato de trabalho dos médicos com o município. Bem, na verdade, existem alguns vínculos, tá? Então, existe o médico que é concursado, foi um concurso realizado há mais ou menos 10 a 12 anos no município. Existem os médicos contratados e, por incrível que pareça, pasme, o contrato é um contrato de boca, chamado contrato precário. Então é um contrato que o indivíduo vai para o plantão, recebe X no final do mês e não tem direito a nada. Férias, 13º, regime CLTista, nada. É um contrato de boca. Esse é o que impera em 60% dos médicos de socorrões têm esse contrato de boca. E cerca de 100% dos médicos de unidade mista acreditam também esse contrato de boca. Existem as firmas prestadoras de serviço. O que são as firmas prestadoras de serviço? Então você tem no socorrão, você tem a anestesiologia, você tem a neurocirurgia, você tem a radiologia, que são firmas que prestam o serviço para a prefeitura e recebem. Então, o que acontece? Os médicos efetivos concursados, o dinheiro todo mês está na conta. Os médicos de contrato temporário, às vezes o salário atrasa, eles botam falta sem justificativa. Passaram 6 meses, na verdade, tirando entre 300 a 400 reais dos médicos contratados sem justificativa alguma. A CEMUS fez isso, nós temos 2 manifestações em relação a isso, na porta do Socorrão pela Associação dos Médicos. E essas firmas prestadoras de serviço, como nós já falamos, tem algumas que tem um atraso de 2, 3, 6 meses sem receber. Você tem uma ideia, existia o serviço de cirurgia do Socorrão 1, neurocirurgia do Socorrão 2, aliás. Então, hoje em dia não existe mais. Por quê? Porque eles atrasaram tanto que resolveram desativar o serviço de neurocirurgia do Socorrão 2, assim como desativaram a proctologia, assim como desativaram a pediatria. A pediatria do Socorrão 2 está desativada há mais de 3 anos, então é um absurdo isso. Já denunciamos isso no Ministério Público, a todos os órgãos de fato, de direito, CRM, isso não mudou essa realidade. Não existe pediatria no Socorrão 2. Um hospital daquele porte, naquela região topográfica, aquela região geográfica, que responde por São José de Ribamar, Passo do Lumiar,
e a Cidade Operária, Coab, Quatrac, você não tem um serviço de pediatria no Socorrão 2. Então, realmente é um absurdo, você chega a ser inconcebível isso, mas essa é a realidade. Érico, a Josiane do Nascimento gostaria de saber por que não há fiscalização e treinamento no atendimento nos socorrões. Bem, Josiane, na verdade a questão de fiscalização dos atendimentos, eu acredito que nós fizemos nossa parte de denunciar para que os órgãos competentes fiscalizem, tá? Então falta realmente que esses órgãos vão lá em loco, perceber como é que está o atendimento desses pacientes, o que está acontecendo. A questão do treinamento, nós enviamos alguns documentos solicitando o treinamento dos médicos, tá certo? No ATLS, que é o Suporte Avançado de Vida no Trauma. Estamos aguardando essa parceria também com a SEMUI, se há interesse deles até o final do ano fazer esse treinamento, também do ACLS, que é o suporte cardiológico desses pacientes. Então, nós tentamos realmente otimizar essa problemática. Doutor Érico, a Josiane também pergunta se existe o famoso QI quando se tem que escolher as pessoas para quem vai se fazer, por exemplo, uma cirurgia. Bem, na verdade, nós gostaríamos que essa denúncia fosse efetivada de uma forma positiva, porque se o hospital de urgência e emergência, os pacientes chegam lá acidentados, necessitando de atendimento de urgência e emergência, então não teria por que ter algum QI lá dentro para padronizar ou dar preferência para A, B ou C dentro do hospital, em benefício de algum procedimento. O que acontece muitas vezes é que o centro cirúrgico do hospital só vive lotado. Então, às vezes, se você programa uma cirurgia eletiva, entre aspas, que está na enfermaria esperando um curativo, uma reabordagem cirúrgica, você não consegue colocar esses pacientes a contento, justamente porque o hospital, muitas vezes, como ontem à noite, só tinha uma sala funcionando, em detrimento de pacientes graves dentro do centro cirúrgico, que não puderam ser alocados numa UTI. Então, esses pacientes acabam postergando. Então, você tem, muitas vezes, a piora do quadro desses pacientes em consequência dessa demora. Agora, QI, realmente, a questão de pagar para obter algum favorecimento, se souberem de algo, acho que é importante denunciar a ouvidoria do município, denunciar a SEMUS, a direção hospital, ou mesmo a Associação dos Médicos também. Estamos abertos a receber esse tipo de denúncia. O Paulo Rodrigues pergunta se o colapso do sistema público de saúde é causado pela má gestão de recursos ou é fruto de mais um dos tentáculos da corrupção. Bem, Paulo, nós vamos tentar formular a resposta a partir de algo único, que a corrupção é a chaga da humanidade, principalmente no país. Então, se você tem indivíduos corruptos nas gestões, você realmente não vai ter um serviço público, quer na saúde, na educação, funcionando a contento. Doutor Érico, você consegue se definir? Então, como disse Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente tenta procurar, dentro do nosso universo pessoal, algumas definições. Mas, assim, eu sou um cara muito sincero, uma pessoa sincera. Tem um aluno meu falando que eu sou um tanto quanto sincericida. Então, eu procuro expressar a minha opinião, mas respeito a opinião dos outros. Sou um indivíduo que não tolera realmente a corrupção, que é um dos grandes males desse país. A questão da mentira, da falsidade, são verdadeiros dejetos que você tem que procurar tirar isso de perto de você. E pelo fato de eu me conhecer nesse sentido bem amplo, eu procuro fazer o melhor possível para tornar as pessoas, o meu ambiente melhor para mim e para os outros. Doutor Érico, a gente quer agradecer você ter aceitado esse bate-papo. Muito obrigada aqui por ter vindo ao programa. Muito engrandecedor, acho que é uma verdadeira terapia. Estávamos aqui conversando, a gente acaba se encontrando em alguns momentos, né? Um bate-papo muito aprazível, tá? E muito engrandecedor, com certeza. Muito obrigado.